Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 19 de maio de 2024 da Era Comum. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 12 do mês de Iyar, 5.784, a contar da criação. É Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, trazendo durante 49 dias a contagem do Homer para o nosso Tikkun, a cura das nossas emoções e o nosso refinamento pessoal. Dentro desse aspecto, nós estamos aí então já hoje, no 27º dia, vamos fazer a contagem daqui a pouco, e nós já passamos da metade. Então a nossa preparação agora vai se tornando cada vez mais real, mais presente, porque mesmo contando de forma os 49 dias, nós temos uma contagem regressiva para chegarmos em Matan HaTorá, que é a outorga da Torá, a festividade Shavuot. Então nós precisamos estar, sem sombra de dúvidas, mais vigilantes, mais conscientes, concentrados, conectados com o nosso Tikkun, o nosso guia espiritual, com a autoria do nosso rabino Simon Jacobson, para a cura emocional e o refinamento pessoal, que nos prepara para a outorga da Torá. Vivenciarmos, juntamente com o povo judeu, a entrega da Torá, que ela é centralizada dentro da questão de Haseret Hadibrut, que são os 10 ditos de Hashem. Esses 10 ditos de Hashem é que estão inclusos, os chamados 10 mandamentos, que é popularmente conhecido, e dentro desse aspecto aí, nós temos aí escrito em hebraico os 10 ditos, que completam 620 letras no hebraico, que corresponde exatamente a 613 mitzvot para o povo judeu, especificamente, e as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais e as suas ramificações, especificamente para as nações, para que as nações possam acompanhar o povo judeu de forma ética, moral e espiritual, com altos níveis espirituais. Então esse Tikkun que nos traz para a contagem do Homer, elas estão conectadas diretamente com a questão da nossa alma animal e a nossa alma divina. Então hoje nós queremos trazer para os amados, como introdução à nossa contagem de hoje, o que o Tânia nos traz no capítulo 2. O Tânia nos traz no capítulo 2 a seguinte questão. O Rebbe agora começa a definir e descrever a questão da alma, a segunda alma. Dentro desse aspecto aqui, nos fala que a Torá descreve o processo criativo de nosso mundo, fazendo referência à fala. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja, etc, 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 na obra da criação. Trata-se de um segredo da Torá, o fato disso implicar um distanciamento da essência de Deus, assim como quando uma pessoa fala, sua essência fica separada das palavras e ela escolhe para se expressar. Então, duas pessoas de forma presencial, elas estão conversando. Então, nessa conversa, o que nos diz aqui o nosso primeiro Rebbe, que é o autor realmente do livro Tânia, que traz os ensinamentos práticos do nosso conhecimento dentro do livro do Tânia, traz para nós exatamente a questão da fala, e logo em seguida nós vamos ver sobre a questão do sopro, que faz parte exatamente dentro da criação, nos primeiros dias, das partículas que já estavam no pensamento de Deus, e elas começaram a criar, a ter forma,
Então, nesse sentido, o nosso primeiro Rebbe, ele fala, quando as duas pessoas estão conversando, elas estão falando, mas há um espaço entre as duas pessoas, né? Então, essa é a questão da fala. Há uma grande diferença entre a pessoa que fala e uma pessoa que sopra. Quando sopra, ela está literalmente projetando esse sopro do mais profundo do seu ser. Então aqui, o que o nosso primeiro Rebbe está dizendo é exatamente sobre a questão a fala e sopro. Falar, estamos falando, normalmente. Mas quando ele entra na questão do sopro, então ele fala que está projetando ao mais profundo do seu ser. Falamos e soprar. Então, para soprar, você busca o fôlego lá no seu íntimo, lá no seu interior. E aí você traz, então, o sopro. Então, você está trazendo aquilo que é mais profundo do seu ser. Então, o relato da criação contém este segredo profundo de que tudo o mais foi criado através da fala, mas separadamente o homem foi criado através do sopro. Naturalmente, esses termos são humanizados para que nós possamos compreender a dimensão desta questão, né? E dentro desse sentido aqui, né, toda a criação tem um corpo físico e uma força vital reanimadora. Toda a criação foi um processo de uma só etapa, em que Deus dizia e dessa forma criava. Ou seja, então Deus disse e aquilo que ele disse se criava. Somente o homem foi criado em duas etapas: a formação de seu corpo e o sopro dentro dele. Dessa essência muito mais profunda de Deus. Portanto, ele é constituído de corpo, o seu corpo físico, mais a força vital que veio do sopro divino. Também os nossos mestres dizem assim, o beijo da vida, o beijo da vida. Mas com uma dimensão completamente diferente, que é o sopro adicional de sua segunda força vital, ou seja, a sua alma. Então nós temos aí, né, segundo o nosso rabino Sheneuer Zalman Eliade, que nos fala sobre a questão do sopro, o sopro divino, a alma divina. Ou seja, enquanto o corpo era apenas um boneco, o boneco de terra, né? E os nossos mestres, nossos sábios falam que Hashem, ele pegou uma porção de cada canto do planeta Terra. Então, dos 4 ventos de norte, sul, leste e oeste, ele pegou um pouco de terra e principalmente ali onde o templo foi construído. Ele pegou uma porção da terra dali também e formou o boneco de terra, certo? O boneco de terra. Depois, ele veio e deu o sopro, o beijo divino, o beijo da vida. E então, ao soprar em suas narinas o beijo da vida, na linguagem humana para entendermos, então Deus fez o quê? Ou como salva-vida, ele faz sobre a questão da pessoa que se afoga e ele dá o beijo. Ele está soprando na boca da vítima fôlego, o fôlego de vida, na linguagem humana para entendermos o que Deus fez, ok? Então, dentro desse aspecto aí, a partir desse momento, o próprio livro de Bereshit diz, e então o homem tornou-se alma vivente, ele viveu. E é isso que fala sobre a questão da alma divina. Então, esta alma, né, a alma divina, é uma parte do próprio Deus. Por quê? Porque Deus soprou.
Por isso que ela é alma divina. Porque é uma partícula de Deus em cada ser humano. Ok? Isso tem implicações incríveis, né? Sem sombra de dúvidas, e é importante entender que essa alma compartilha a divindade pelo fato de se originar de uma parte, por assim dizer, mais essencial de Deus. Por isso que ele soprou. Todas as coisas que ele criou, ele falou, e assim se fez. O ser humano foi criado em duas etapas. Primeiro, o boneco de terra. O boneco de terra, na qual ele pegou uma porção de cada canto do planeta de terra. E também, essencialmente, o que nós conhecemos hoje como Jerusalém, onde o templo foi construído. Dali também ele pegou uma porção de terra, segundo os nossos sábios. E aí ele formou o boneco. Até aí era apenas um boneco. Mas quando Deus ele vem e sopra na narina o beijo da vida naquele boneco, então aquele boneco passou a ser alma vivente, conhecido como o homem, o primeiro ser humano. Então, por isso, todo ser humano ele tem uma partícula divina. E como Deus não interfere no livre arbítrio ou na livre escolha do ser humano, somente o ser humano pode dizer, sim, eu quero servir a Deus e serve a Hashem. Somente um homem pode dizer, não, eu não quero servir o Eterno, e não serve o Eterno. E a sua partícula divina, ela fica lá no seu íntimo, quietinha, trancafiada, por assim dizer. Por quê? Porque o ser humano escolheu não servir a Deus. Então essa partícula divina não tem ação na vida da pessoa. E é por isso que Sefirat HaOmer, a contagem do homem, ela traz para nós exatamente o Tikkun, o período de curarmos nossas emoções e o refinamento pessoal. É um momento de revermos realmente o nosso serviço a Hashem. E esse momento de realmente de nós buscarmos essa autorreflexão, essa introspecção, para que nós possamos melhorar o nosso serviço a Hashem. Então, por isso, a alma divina, ela de fato, ela é descrita como proveniente do pensamento de Deus, né? Em contraposição à fala. Então, por isso, o ser humano, realmente, como diz Bereshit, Gênesis, né? Quando Deus terminou, né, a criação do ser humano, ele viu que isto era muito, muito bom. E é por isso que o ser humano é considerado a obra-prima de Hashem, né? Então, por isso, amados, né, somente o ser humano é que pode, de fato, dizer sim ou não a Deus. E mesmo aqueles que dizem não a Deus, né, Deus respeita a livre escolha dele. E como nós sabemos, toda escolha, ela tem uma consequência natural, né? Então, é dentro desse aspecto. A consequência, ela será natural na vida de cada um de nós. Que saibamos escolher com sabedoria e temor aos céus. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa contagem do homem. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Baruch Hashem. Estamos na quarta semana e hoje é o sexto dia dessa quarta semana. Então, a contagem do homem hoje assim diz. Hoje é o dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer. Hoje é o dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer. Amém. Quem puder, podeis assentar, né? Melhor dizendo. Vamos dizer assim, né? É normal, prático e comum, né? Na contagem do homem, né? Nós fazemos a contagem do homem e vocês repetirem com a Edna. Então, às vezes a gente acaba esquecendo, né? De dizer, eu vou falar e vocês repetem com a Edna, etc. e tal, né? Mas como diz outro, né?
de uma certa forma, né, se tornou normal e a gente acaba esquecendo de mencionar a ação em si. Mas os amados já estão acostumados a isso daí mesmo, ok? E tanto é que eu esqueci de fazer a bênção e a recitação do Salmo 67. Vamos lá, então, para não deixarmos de fazer, ok? Então a bênção assim nos diz: Arahaman hu yahazir lanu avodat beit hamikdash linkomar bimeera veiameno, amém, selá. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém, selá. E o Salmo 67 assim nos diz: ao mestre do canto, sobre o instrumento de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho. E entre todas as nações, sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem-se todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Hoje é o dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer, seguindo o padrão estabelecido, Baruch Hashem, ok? Então hoje nós estamos, né, em Yesod de Netzach, que significa vinculação na persistência. Então, a nossa reflexão hoje diz assim: a vinculação é uma quantidade, a vinculação é uma qualidade essencial da persistência. A vinculação é estar conectado, é o compromisso, né, de estar conectado com o receptor. Então, você, doador, né, é preciso estar realmente conectado com o receptor. E essa vinculação é uma qualidade essencial da persistência. É o comprometimento de um para com o outro, para que ambos possam, de fato, serem agraciados pela bênção divina. Expressa seu firme compromisso à pessoa ou à experiência com a qual você está ligado. Um compromisso tão poderoso que vai resistir a tudo para ser preservado, né? Então, o trabalho do doador não é um trabalho fácil. Por quê? Porque nem sempre, a princípio, ele encontra no receptor uma boa recepção. A resistência, né, a palavras duras, ásperas ou coisas semelhantes. Então, para que possa persistir, precisa de vinculação. Por isso, vinculação na persistência. Senão você desiste da pessoa. Simplesmente isso, você desiste da pessoa, né? É muito bom quando, depois, né, de vários trancos e barrancos, como diz o outro, ou seja, assim como também, né, fica difícil, né, a jornada em si, e aí, de repente, passando já algum tempo, aí o receptor ele chega para você e diz assim: ó, eu agradeço a Deus porque você não desistiu de mim. Então aí a gente sente realmente o quê? A gente se sente recompensador, porque o receptor ele está exatamente reconhecendo essa situação, né? Você não desistiu dele. Apesar das palavras ásperas, da indiferença ou coisas semelhantes, você continuou vinculado, né, com persistência e não deixou realmente de ser um instrumento divino para a cura emocional e o refinamento pessoal do receptor, né? Então, obviamente, isso vai gerar frutos, não restam dúvidas. E um deles é exatamente esse, o receptor, ele chegar para você e dizer isto, né? Eu dou graças a Deus que você não desistiu de mim e hoje sou uma pessoa melhor do que no dia de ontem,
ok? Então, é muito bom isso daí. E é preciso de vinculação, compromisso, conexão, né, para persistir e não desistir facilmente, né, em ajudar o próximo, ok? Essa vinculação, né, que é a qualidade na persistência, ela expressa o seu firme compromisso à pessoa ou à experiência com a qual você está ligado, né? Um compromisso tão poderoso que vai resistir a tudo e a todos para ser preservado, né? Então é tanto a questão de compromisso à pessoa ou o objetivo que você propôs diante de você, e você alcançando, conquistando, vencendo, você realmente vai se sentir grandemente recompensado e vai sentir muita paz na sua alma. Por quê? Porque você resistiu a tudo e a todos para poder preservar essa vinculação na persistência e alcançar o objetivo, seja com o próximo ou seja com a experiência com a qual você colocou, né, para ser alcançado diante de ti, né? Então a perseverança sem vínculo, ela não vai ser duradoura. Então por isso que é preciso da vinculação, da conexão, né, com o próximo ou com a experiência que você se propôs a alcançar, ok? Então, um exemplo sobre experiência, né? Um concurso, por exemplo, um mau hábito que você tem e você coloca diante de Hashem, né? Esse mau hábito, né? Eu vou realmente vencer e eu não vou cometer de novo esse vício do mau hábito, né? Então você coloca uma experiência diante de você e aí quando você conquista, né, você vai se sentir grandemente abençoado e recompensado com isso. Por isso que a perseverança, né, sem o vínculo, ela não vai ser duradoura, né? Por quê? Porque a pessoa vai desistir facilmente. Eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo, eu não estou conseguindo tocar no coração e na mente daquela pessoa, então eu vou parar com isso. Então, se não há o vínculo, não há conexão com o receptor, né, ou a experiência que você propôs, a desistência ela vai ser rápida. Ela vai aparecer logo e você vai desistir facilmente. Por isso, vinculação na persistência é a qualidade essencial. O exercício para cada um de nós até o pôr do sol de amanhã para assegurar a persistência de sua nova resolução, ligue-se a ela imediatamente. Isso pode ser assegurado através de converter imediatamente sua resolução em algum ato construtivo ou se comprometendo com alguém, né? Então, para assegurar, para você ter segurança, para você manter realmente, vamos dizer assim, essa bandeira levantada, né, da persistência no seu propósito, né? Então, ligue-se imediatamente àquilo que você se propôs a fazer. Ligue-se, ata-se, conecte-se realmente com aquilo que você propôs a fazer. Não deixe ser algo separado de você, mas esteja vinculado a você. Então, nessa conexão, então você vai realmente ter a certeza, antes de ver a vitória, você já vai ter a certeza da vitória, porque você está almejando realmente alcançar o objetivo que você propôs a fazer, ou com a pessoa, ou com a experiência que você se propôs a fazer, ok? Então, por isso, vamos em frente, porque a jornada, ela é maravilhosa, mas nós precisamos fazer o nosso tikkun, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Com a graça de Hashem, bom exercício, até amanhã, shalom, shalom.